2 de Pedro 5, 10 e 11, baseados neste texto, nós meditaremos acerca da esperança de restauração completa. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos estar juntos? A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pode se sentar, fique à vontade. Esse domínio ao qual se refere esta doxologia, essa expressão de louvor, incluída pelo apóstolo Pedro no final de sua primeira carta, nos remete a toda a história do universo, toda a história da humanidade, toda a história da salvação. E nos apresenta o nosso Deus revelado nas Escrituras como uma trindade santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conduzindo a história até um propósito muito bem definido, muito bem determinado. É a expressão do ser de Deus, que em sua essência é amor, porque o Pai ama o Filho desde a eternidade, por isso o gerou. O Pai e o Filho amam o Espírito ama o Pai e o Filho. E por isso, o ser humano foi criado à imagem do Deus triuno, essa comunidade de amor. E há, portanto, um compromisso eterno de Deus com a sua criação, especialmente com o ser humano criado à sua imagem e semelhança. O que nós conhecemos como a queda não significaria jamais o abandono desse projeto de Deus, que é um projeto antes mesmo da fundação do mundo. Vejam que no capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo Pedro diz que aqueles cristãos forasteiros da dispersão, citados no versículo 1, eram eleitos. E isso nos remete a esse plano eterno de Deus. Segundo a presciência de Deus Pai, ou o pré-conhecimento de Deus Pai, ou o relacionamento íntimo de Deus com esses eleitos, a sua experiência de um relacionamento pessoal com eles, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro nos ensina a começar a pensar da maneira correta, a pensar na origem de tudo, a partir exatamente do ser de Deus, do Pai, do Espírito Santo e do Filho. O Filho que foi enviado para a concretização desse plano eterno. Nós não devemos pensar, e não é assim que a Escritura nos ensina, de que ali no Éden, Deus se surpreendeu com a queda, com a desobediência, com a rebeldia do ser humano, e então precisou elaborar um plano às pressas para reverter aquela tragédia. Não, Deus, em sua onipotência e em sua onisciência, permitiu que acontecesse, para que em Cristo, aí sim, fosse revelado plenamente a imagem do seu ser. Por isso que no mesmo capítulo 1, versículo 19 e 20, o 18 diz que a nossa redenção não foi mediante nada que é corruptível, nada que possa perecer, mas nós herdamos dos nossos pais o pecado, o mal, que precisava de uma redenção, por isso nós somos comprados. O versículo 19 diz, pelo sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. E o versículo 20 diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O plano é eterno. Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. A expressão máxima do amor de Deus. A encarnação da palavra de Deus que revela esse plano eterno. Nós conhecemos
o mínimo da história bíblica, da história da salvação, para lembrarmos nesse momento que Deus, na história, para que o Cordeiro de Deus viesse para tirar o pecado do mundo, para que o Messias viesse revelar a glória do Pai, no poder do Espírito, foi necessário constituir uma nação, que ele chamou a partir de Abraão, que não era povo, que era um arameu errante, idólatra, de Ur dos Caldeus, e formou então uma nação que pudesse espelhar, através da sua cultura e também da sua religião, essa glória de Deus. Mas nós sabemos que esse povo foi levado por Deus para o deserto, para ser formado como uma comunidade de adoradores, como um povo de fato escolhido por Deus, para ser uma nação sacerdotal, para mediar ou para transmitir o conhecimento de Deus às outras nações. Essa compreensão que o apóstolo Pedro tem, quando no capítulo 2, versículo 9, ele diz que vós, se referindo à igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o 10 é simplesmente extraordinário. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, Deus nunca desistiu do seu plano de revelar a sua glória e o seu amor de uma forma perfeita e definitiva na pessoa do Senhor Jesus. E depois, em união com Jesus, nós, sendo restaurados à imagem do seu Filho amado, pudéssemos expressar e espalhar essa imagem no mundo, um mundo em trevas, no qual nós estávamos, mas agora, apesar de fisicamente estarmos nesse mundo, não vivemos mais de acordo com este mundo, de acordo com a carne, mas segundo o Espírito. Assim como Israel, portanto, a igreja passa pelo deserto, a igreja é provada, nós passamos por um processo de restauração, a partir do momento em que experimentamos a libertação do pecado, assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículos de 3 a 5, nós encontramos Moisés lembrando isso ao povo e dizendo que sim, Deus, o Deus de Israel, Yahvé, o Deus único, havia levado o povo para o deserto e levado o povo a passar pela provação, a passar pelo sofrimento, porque o propósito dele era que o relacionamento do povo consigo pudesse gerar essa restauração a ponto de outras nações conhecerem a glória de Deus e a sua imagem. Vejam, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E agora você lembrou comigo do Senhor Jesus de novo no deserto, fazendo esse mesmo caminho e repetindo essas mesmas palavras diante da provação, diante do tentador, nem só de pão viverá o homem. E o versículo 4 diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Milagre do Senhor, a preservação do povo escolhido, a preservação do pacto de Deus com o seu povo. Meus irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o contrário do que esta terrível teologia da prosperidade, que não está só em igrejas neopentecostais, lamentavelmente, está também nos nossos arraiais, em nosso meio, em muitos dos nossos comportamentos religiosos, em muitas das nossas práticas. O que é mais danoso nesta visão, nessa interpretação da palavra de Deus, é que uma vez que você recebe a salvação e ela se inicia, você então estaria livre de sofrimento.
a ponto das pessoas serem capazes de dizer: pare de sofrer, como se fosse possível. Porque o sofrimento é uma contingência da vida humana, que é finita, que é limitada. Então nós não estamos isentos. Pelo contrário, o que o apóstolo Pedro está nos dizendo através dessa sua carta é que nós vamos enfrentar aflições, dores, perdas, decepções, frustrações. E é necessário que seja assim, porque Deus, através desse processo, está nos restaurando, primeiro no homem interior, na parte espiritual da nossa natureza, e depois, na volta de Cristo, como nós cantamos, com a ressurreição do corpo também, até que seja possível completar a sua obra redentiva, que Ele já iniciou, ou que se inicia na vida daquele que confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, por obra do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento, quando nós abrimos o nosso ser para receber a graça de Deus, um processo se inicia, mas nós precisamos lembrar que essa nova vida é incompatível com o mundo que jaz no maligno, é incompatível com uma cultura anti-Deus, é incompatível, e isso nos levará necessariamente a um choque teológico. Não com a permissão de uso da violência, em qualquer de suas formas, mas um embate, e por que não dizer uma batalha, como nós citaremos, uma batalha espiritual. Porque nós já vivemos no reino de Deus, mas ainda estamos nesse mundo, e nós precisamos combater a idolatria desse mundo, mas também a idolatria do nosso coração. E você começa a perceber comigo agora a utilidade, o propósito do deserto, da provação, da tentação. É para forjar em nós o caráter de Cristo, ou seja, para restaurar em nós a imagem de Deus. Por isso nós estamos falando de esperança, de uma restauração completa. O apóstolo Pedro está falando disso para aqueles, como nós já referimos, que são forasteiros da dispersão. O primeiro versículo da carta diz que este é o público, são eleitos, tem como garantia uma herança incorruptível, que não será destruída, que está garantida pela soberania de Deus, mas estão agora peregrinando como forasteiros no mundo, no período de perseguição de Nero, mais ou menos entre os anos 64 e 67. Cristãos estão sendo mortos, estão sendo obrigados a deixarem suas casas, suas famílias, estão se reunindo em catacumbas, no secreto, não têm liberdade, e têm suas vidas ameaçadas, estão sendo humilhados, assim como o povo foi no deserto. Mas qual o propósito de Deus em tudo isso? Pedro está dizendo, o propósito de Deus para a igreja é que ela aprenda a ter esperança em meio ao sofrimento. Esse é o resumo desta epístola. Nós chegamos no capítulo 5, voltamos para o capítulo 5, e aqui nós encontramos o apóstolo Pedro se dirigindo aos líderes do ministério, aos pastores, aos presbíteros, dizendo: vocês precisam ter humildade. A humildade precisa começar no ministério, com vocês. Os jovens, por exemplo, precisam ser submissos aos mais velhos. E os mais velhos não devem ser mercenários, gananciosos, não devem dominar sobre as ovelhas, mas devem pastoreá-las com cuidado, subordinado ao sumo pastor, que revelará a sua glória. Então, há aqui uma convocação para a humildade, mas também para a confiança em Deus, que é capaz, e somente ela, de estabelecer uma vitória contra a ansiedade, porque a jornada é longa, e até que essa esperança se cumpra, a ansiedade bate na porta do coração o tempo todo. Quando será? Quanto mais eu terei que enfrentar de dor, de sofrimento? E ele diz também que em meio a tudo isso, o diabo, que é o nosso adversário, que é o nosso acusador dos eleitos, dos escolhidos de Deus, do povo separado por Deus, ele anda como um leão. Eu não sei
se você lembra como é um rugido de um leão. Mas o texto diz que o leão está rugindo, a imagem é muito forte. A última vez que eu ouvi o rugido de um leão, é claro, com grades muito bem firmes, estabelecidas lá no zoológico, não dá para esquecer. A ideia é de fúria. E é do diabo atacando, acusando a igreja. E ele diz no versículo 9, que isso não acontece só com aqueles irmãos que estão na Ásia Menor, mas com toda a irmandade, a expressão muito peculiar que essa tradução nos traz, a vossa irmandade espalhada pelo mundo. E isso traz, pelo menos, o alento de não sermos os únicos a enfrentarmos sofrimento, a enfrentarmos dor, mas estamos unidos, inclusive no sofrimento, com os irmãos da igreja sofredora em todo o mundo. Chegamos então no versículo 10, e agora dá para entender por que o apóstolo Pedro faz essa oração. O versículo 10 é uma oração, onde ele diz aos cristãos, e o Espírito Santo fala a nós hoje, que nós somos chamados à perseverança, na confiança da preservação da nossa vida e da salvação que foi iniciada. Vejam, perseverança e preservação, a garantia da preservação da nossa vida e da promessa de restauração completa é o nosso estímulo, é a nossa motivação para perseverarmos nesta jornada, na esperança de que nós alcançaremos, baseados no poder de Deus, que o versículo 11 se refere, esta restauração completa. Por isso, ele já pode antecipar o louvor. O versículo 11 que nós recitamos diz: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. É por isso que nós podemos cantar nessa noite Maranata. É por isso que nós podemos cantar nessa noite Alfa e Ômega. É por isso que nós já podemos antecipar. E meus irmãos, louvado seja Deus, nós estamos aqui hoje nesse culto, isso é um prelúdio do céu. Isso é uma bênção de Deus. Nós podemos juntos com alegria, com essa qualidade musical, com os irmãos cantando, e perdão aos instrumentistas, ao compositor, o momento mais bonito do cântico é quando nenhum instrumento está tocando e que a igreja está cantando. E eu penso que Deus tem a mesma visão, porque é o seu povo, com esse instrumento natural, que já pode apresentar uma doxologia ao Senhor, já pode antecipar uma exultação, uma exaltação do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos com a palavra de Deus nessa noite, que porque confiamos na soberania de Deus sobre a nossa salvação, nós peregrinamos em meio ao sofrimento. Nós somos forasteiros nesse mundo. E temos esperança de que alcançaremos uma restauração completa. A soberania de Deus, o domínio de Deus, é a garantia de que a nossa restauração, a restauração da imagem de Deus em nós, da imagem do seu Filho, será concluída. Ele iniciou e Ele completará. Nós aprendemos que isso é verdade, nós podemos confiar, porque a fonte dessa restauração, segundo o apóstolo Pedro, é a graça de Deus. É a graça de Deus. A expressão que ele usa é o Deus de toda a graça. Me permita parar aqui e chamar a sua atenção. A fonte é o Deus, em primeiro lugar. O Deus. O Deus que, segundo os judeus, é a fonte das fontes. O Deus que é eterno, que é criador de todas as coisas, é o Deus de toda a graça. O Deus que tem essa disposição de nos fazer bem, de nos manter vivos e de nos levar a cumprir o seu propósito, de uma forma abrangente, toda a graça suficiente, necessária para nós. A fonte da nossa restauração é a graça de Deus. Nós somos supridos pela graça divina. Você lembrará facilmente comigo do apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, dizendo que ele orou, pedindo ao Senhor que retirasse um espinho na carne. Orou 3 vezes. E o que é que ele ouviu?
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a graça de Deus suficiente para enfrentarmos o sofrimento, mas também para servirmos, mesmo sofrendo. Porque o texto diz que depois de terdes sofrido, em oração o apóstolo Pedro está dizendo que a graça do Senhor é a fonte de uma restauração que está em curso, mas que o caminho até a sua conclusão passa pelo sofrimento necessariamente, depois de terdes sofrido. E aqui, de imediato, ele está falando da necessidade de resistir firme na fé diante do ataque do diabo. Nós devemos resistir ao diabo, que vai usar pessoas, situações em nossa vida e a nossa própria natureza pecaminosa, nossa carne, para nos afrontar e para nos desviar do propósito da nossa vida, que é servir ao Senhor. Esse sofrimento, como nós dissemos, é comum a toda a irmandade, a toda a cristandade, a toda a igreja em todo o mundo. No capítulo 12 de Apocalipse, nós temos o recomeço da história da salvação. Apocalipse conta a mesma história, a história da salvação, que nós introdutoriamente lembramos hoje, várias vezes, pelo menos 7 vezes, de forma cíclica, intensificando a visão de como Deus age na história. E no capítulo 12, versículos 10 em diante, até o 12, nós lemos assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Guardem essa expressão. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Versículo 12. Por isso festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A igreja na terra sofre o ataque do inimigo e deve resistir-lhe, perseverar na certeza de que a graça de Deus é suficiente para sustentar. Eu me lembrei, enquanto preparava esse sermão, que primeiro foi aplicado à minha vida, da experiência do missionário norte-americano Jim Elliot, que nasceu em 1927 e foi sempre um cristão exemplar, um aluno brilhante em todas as instituições pelas quais passou, que gerou muita tristeza em sua família quando disse que o seu chamado era para a evangelização na América do Sul. Ele, sempre muito eloquente, convenceu outros amigos a entrarem nessa empreitada missionária, e ele foi com sua esposa, Elizabeth, e mais 4 amigos. Começou a evangelizar os índios Quechua, no Equador, na Amazônia equatoriana. Mas ele sempre foi um desbravador, essa é uma característica relatada em suas biografias. Ele sempre foi cativado por desafios, e um desses colegas tinha um avião e conseguia sobrevoar aquela região. Identificou um grupo que ainda não tinha sido alcançado, os Auca do Equador. E eles fizeram durante meses aqueles sobrevoos, conhecendo, reconhecendo a região, até que, depois de darem presentes e de se aproximarem, eles perceberam que havia abertura para irem por terra. Quando chegaram na margem de um grande rio, foram surpreendidos e foram assassinados. Eles estavam com as armas no barco, decidiram não usá-las, mas foram mortos com lanças e machados. Um desses
teve o corpo desaparecido. E a esposa de Jim, Elizabeth, conta isso em seus escritos. Jim Elliot disse, no seu diário como missionário, uma frase pela qual ele é reconhecido. Ele disse assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. A consciência de Jim era que a vida dele não lhe pertencia, pertencia ao Senhor. E pertencia a um propósito da Trindade Santa. E que ele não podia reter, não estava em suas mãos. Portanto, ele entendeu que o melhor a fazer era abrir mão. E isso era sábio. Para quê? Qual o objetivo, diz ele? Para ganhar o que ele jamais perderia, a vida eterna. E o seu galardão nos céus. E a sua restauração completa. Depois, a sua esposa, Elizabeth Elliot, continuou o ministério do esposo e dos amigos. Vejam bem, ela continuou lá. E não muito tempo depois, Jim morreu em 1956, não muito tempo depois, aquela etnia foi alcançada pelo Evangelho, pelo trabalho da esposa de Jim. E não muito tempo depois, o assassino de Jim se tornou o líder espiritual daquela igreja ali, entre os Auca do Equador. E não muito tempo depois, ele batizou a filha de Jim. Seja muito bem-vindo, esse é o reino de Deus. Essa é a realidade na qual a Trindade Santa está eternamente. Esse é o reino do amor e do perdão, para o qual nós somos criados, para o qual nós somos preservados pela graça de Deus. E nós só poderemos desfrutar plenamente disso no momento em que perder até mesmo a nossa vida, como no Apocalipse está dito. Significa ganhar aquilo que jamais nós poderemos perder. Elizabeth disse depois que sofrimento é ter o que você não deseja e desejar o que você não tem. Ela nunca desejou ter, por exemplo, a condição de viúva. Casou-se pela segunda vez e o seu segundo marido morreu de câncer. E essas histórias não são apenas para criar um drama, sabe? Elas são para revelar o Evangelho da graça de Deus de uma forma mais nítida, com cores mais fortes. Porque muitas vezes nós estamos na mesquinhez do nosso coração, na idolatria do nosso coração, apegados a coisas que estão nos destruindo, mesmo depois de experimentarmos a graça de Deus. E eu fico me perguntando, em primeiro lugar, diante de um exemplo como esse, se de fato eu dependo da graça de Deus. John Piper, quando prega sobre isso, já ouvi várias vezes ele dizer que você só saberá se de fato ama a Deus quando você passar por um sofrimento que você não teria a mínima condição de suportar. É numa condição como essa que o seu coração será provado. Que você dependerá da graça de Deus. E eu fico me perguntando se eu aceito todas as circunstâncias da minha vida como uma permissão de Deus para o meu aperfeiçoamento, para que eu conheça a graça de Deus de uma forma mais intensa, mais profunda. Se de fato eu aceito. Porque convenhamos, meus irmãos, o discurso cristão, a prática comunitária cristã, a música cristã é encantadora. Não é à toa que é a religião que mais cresce no mundo, sempre. E nunca cresceu tanto.
Mas tem muito mais para experimentar nessa peregrinação, como forasteiros nesse mundo, no deserto, conhecendo o propósito eterno de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que está nos conduzindo, segundo o apóstolo Pedro, para um alvo. E o alvo é que nós sejamos preservados aqui pela sua graça para chegarmos a uma restauração completa na glória eterna. Para que nós possamos, por contraste, entender o quanto é preciosa a promessa de que nós viveremos eternamente com o Senhor. Nós devemos perseverar, porque nós seremos preservados. Olha o que o texto diz: depois de ter sofrido por um pouco. Por um pouco, como é uma expressão comum entre os irmãos aqui, o apóstolo Pedro tem a capacidade de dizer que uma vida inteira de sofrimento é um pouco. Ele diz isso no capítulo 1, versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Por breve tempo, uma vida inteira, é chamada de breve tempo, ou um pouco, comparado com a eternidade. E essa é a mesma visão do apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, quando ele diz que quando nós estamos sendo atribulados, afligidos, quando nós estamos sofrendo, existe um peso de glória que nós sentimos, acima de toda comparação, quando o nosso foco está não na leve e momentânea, Paulo também não alivia, na leve e momentânea tribulação, produzindo em nós um eterno peso de glória. Por quê? Porque nós temos certeza da proteção divina. Aconteça o que acontecer em nossa vida, nós não seremos destruídos. Não seremos abandonados. Não seremos esquecidos. O nosso Deus promete completar a obra que Ele iniciou. É assim que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, aquele que iniciou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A preservação está garantida, então persevere na presença do Senhor. A carta de Judas, no versículo 24, diz algo semelhante. Também como uma doxologia, como uma expressão de louvor, diz, ora aquele, versículo 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O apóstolo Pedro está dizendo isso. Na sua primeira carta, onde nós estamos meditando, ele está dizendo que o nosso Deus é bendito. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3 do capítulo 1, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora veja o versículo 4. Veja o versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Essa é a vida que está reservada para nós, que nós receberemos de forma plena, abundante e ilimitada no dia de Cristo Jesus, na volta do Senhor. E é por isso que nós relativizamos tudo mais. E é por isso que vivemos cada oportunidade, inclusive nas circunstâncias de dor, de perda, de sofrimento, dentro de um propósito para o qual fomos chamados. Veja que o apóstolo Pedro diz que nós temos um chamado, todos nós. O versículo 10 diz que vos chamou a sua eterna glória. Nós fomos chamados para a glória. Essa palavra chamado é a mesma que é usada dentro da palavra igreja. A igreja é composta por aqueles que são chamados por Deus. Chamados para quê? Chamados para a presença eterna de Deus, para a glória eterna de Deus, que também será a nossa glorificação, que também será a conclusão de um processo que foi iniciado em nossa vida no momento em que cremos em Cristo.
Timothy Keller, falando sobre isso no Catecismo Nova Cidade, disse que o que nos aguarda é o prazer, é a alegria, é a satisfação. Essa é a compreensão cristã. Nós não estamos aqui sofrendo porque Deus é injusto, porque Ele se omitiu, Ele negligencia o seu cuidado. Não, Ele está nos preparando para termos a condição de desfrutarmos da alegria que só há na sua presença. Diz Tim Keller, teremos para sempre prazer em Deus. Louvado seja o Senhor. Haverá um dia em que todo o meu prazer será única e exclusivamente na presença de Deus. Que meu coração não será dividido. Que todos os ídolos do meu coração serão derrubados. Teremos para sempre prazer em Deus. E diz Tim Keller, sendo Deus triuno em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, glorificam uns aos outros, tendo prazer uns nos outros, adorando uns aos outros, amando uns aos outros. Portanto, Deus dentro de si mesmo tem alegria infinita. Você lembra que o autor aos Hebreus disse no capítulo 12, que o Senhor Jesus suportou a vergonha da cruz pela alegria que lhe estava proposta? Por isso que ele suportou. E por isso o autor aos Hebreus disse que nós devemos correr a carreira cristã, sem embaraço, diante de uma nuvem de testemunhas. E Keller continua, fomos criados para compartilhar dessa alegria, fomos criados para glorificá-lo e para participar dessa glória. Mas nenhum de nós, nem os cristãos mais fortes dos dias atuais, já experimentou o que é essa alegria perfeita, cósmica, infinita, crescendo sem fim, porque todos nós adoramos outras coisas. Por que não desfrutamos plenamente dessa alegria hoje? Já que nós fomos salvos, nós recebemos o Espírito Santo, porque nós adoramos outras coisas, porque nós adoramos as criaturas no lugar do Criador, porque o nosso coração está dividido e nós precisamos de restauração, restauração contínua. E Keller conclui dizendo, um dia estaremos livres do pecado e então conheceremos, experimentaremos essa glória e essa alegria e gozaremos para sempre delas. Louvado seja o Senhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz algo que deveria ecoar sempre, sempre em nossa mente, em nosso coração. Ele diz assim, agora somos filhos de Deus, 1 de João 3, 2, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou essa vida plena, essa vida abundante, a glória de Deus, ainda não. Mas chegará o dia em que nós estaremos para sempre na glória do Senhor. Por isso, Estênio Marcius, numa das músicas mais lindas que eu já ouvi, com o título Está Consumado, ele diz assim, por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa, eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso para o fim, eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores, eu vivo tranquilo e confio, eu quero saber mais de Cristo. Você lembra o apóstolo Paulo dizendo isso? Considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. E eu me pergunto, é uma aplicação que eu faço para mim e compartilho com você, eu me pergunto, eu desejo a presença de Deus, a presença gloriosa de Deus, mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outro bem, qualquer outro projeto na minha vida? É a pergunta que eu me faço. Veja, Deus pode usar pessoas para lhe abençoar. Sua esposa, seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai. Mas você entende que uma pessoa como Jim Elliot chega para os seus pais e diz assim, vocês não deveriam ficar tristes, porque eu estou obedecendo ao Senhor que vocês me ensinaram a adorar.
E vocês me disseram desde os 8 anos que quando esse Senhor me desse uma ordem, eu deveria cumprir. E por que vocês estão tristes? Porque esse mesmo Senhor disse que se em algum momento eu amasse mais a vocês do que a Ele, esse amor poderia ser comparado a um ódio, mesmo amor aos pais. E o Senhor Jesus nunca foi contra a família, pelo contrário. Mas em comparação com o amor, com a devoção a Ele, até o amor aos pais pode ser comparado com o ódio. Eu desejo a glória de Deus mais do que qualquer coisa em minha vida. Todo sofrimento no deserto, na peregrinação, tem um propósito de Deus, que é promover a restauração da minha vida. E aqui nós concluímos entendendo essas 4 palavras de uma forma muito breve. Essa restauração é uma obra contínua. Deus está fazendo isso na sua vida. Você que está em Cristo, você que creu em Cristo, Deus está fazendo isso na sua vida. E você que ainda não entrou nessa dimensão da Trindade Santa, você ainda não vive essa dimensão do reino de Deus, uma vida totalmente dedicada ao propósito da sua existência, da sua criação, não espere para amanhã. Entre nesse reino que já é, mas ainda não plenamente. Veja o que o apóstolo Pedro diz: como será a nossa restauração? Será através de um aperfeiçoamento contínuo para o serviço. Tudo o que acontece em minha vida tem um propósito de consertar a minha vida para que eu sirva a Deus de uma forma mais eficaz e glorifique mais a Deus. Jesus usa essa palavra aqui, ou o evangelista Marcos usa essa palavra quando Jesus chama os primeiros discípulos que estavam no barco consertando as redes. É interessante como isso chega para nós como uma metáfora. Aqueles discípulos passaram a vida inteira consertando não as redes que eles abandonaram, mas sendo consertados em suas vidas. E tem hora que a gente diz assim, mas como assim? Como assim? Eles presenciaram tudo isso, eles ouviram tudo isso, eles aprenderam tudo isso, e ainda abandonam, e ainda negam, e ainda voltam para uma velha vida. Restauração. Uma restauração contínua em nossas vidas. O apóstolo Pedro usa a palavra firmar. E firmar significa estabelecer. Colocar você numa posição. E a sua posição é de total dependência do Senhor. O Senhor Jesus se refere a Pedro e ele certamente lembrou disso ao ensinar àquela igreja da dispersão, quando em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus repreende a Pedro e diz: Pedro, eu estabeleci uma posição para você e eu estou preservando você de Satanás, que está cirandando você para tragar a sua vida, para destruir a sua vida, mas eu estou firmando você. Lucas 22, 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Firma a teus irmãos, essa é a palavra. Se mantenha nessa posição de dependência. A outra palavra é fortificar. O que Deus está fazendo com nós é nos aperfeiçoar, nos firmar e nos fortificar, que aqui significa sustentar, tornar forte para o serviço. O capítulo 4, versículo 11 diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força de Deus, o que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. A ideia de serviço. Deus está fortalecendo você, fortificando, tornando você forte para que você sirva a glória do Senhor. E por último, fundamentar. É assim que Deus está restaurando a imagem do seu Filho em nós. Fundamentar, que significa prover dos fundamentos. Nosso tema do ano é Cristo, a nossa paz. E esse é o nosso fundamento. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, a palavra de Deus nos diz que o Deus da paz é quem nos conserva irrepreensíveis. O Deus da paz é quem nos santifica em tudo. É quem nos mantém íntegros para a vinda do nosso Senhor. Certamente, no corpo, nós chegaremos lá com marcas. Até o próprio Senhor Jesus ascendeu aos céus com marcas.
que inclusive nós queremos ver. E nós também chegaremos com marcas. Marcas no corpo, marcas na alma. Feridas, dores, que serão cicatrizadas, que serão curadas ao longo dessa jornada, até que cheguemos no céu e recebamos essa restauração completa. O Dr. Russell Shedd, que já está no céu, disse, comparando essa jornada cristã com o soldado que chega do campo de batalha, ele disse assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltam da batalha sem braço, sem pernas, ou com os olhos furados, mas voltando em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, e estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. E Deus completará a sua obra em nossa vida. É assim, meus irmãos, nós devemos manter a certeza, a confiança na soberania de Deus. O Deus que nos preserva para que nós possamos perseverar. Nós devemos confiar na soberania de Deus, no seu poder e na sua graça, para enfrentarmos o sofrimento dessa peregrinação, nesse mundo tenebroso, para mantermos a esperança somente, exclusivamente em Deus, compreendendo que nós temos o consolo da presença do Senhor e nós temos a ação restaurativa contínua de Deus em nossas vidas. E um dia nós estaremos na presença do Senhor e não mais pecaremos, não faremos mais mal a ninguém. Você já pensou nisso? Não faremos mais mal a ninguém, nem por palavras, nem por gestos, nem por omissões. E também não teremos mais dor e nem lágrima alguma será derramada dos nossos olhos. Nós somos desafiados então a confiarmos nessa promessa e a vivermos nessa esperança. E além disso, se assim estamos sendo restaurados, Deus tem um propósito de nos preparar para servir. Então nossa atitude deve ser de cooperação com o Senhor. Agora nós vamos cantar. Nós vamos cantar o hino 217. A última estrofe desse hino diz: sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor. Sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei.